Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Se tem algo que está cada vez mais inserido na nossa vida, é a tecnologia. A gente precisa dela para absolutamente tudo hoje em dia. Se antes existiam empresas de tecnologia, agora, Arthur Cabral, é difícil imaginar a existência de um negócio que não conte com a tecnologia para se destacar no mercado. Isso mesmo, Dalva. E quando se fala em tecnologia, é importante ressaltar áreas como a internet das coisas e a inteligência artificial. Parece a mesma coisa, mas na verdade são conceitos diferentes, que têm convergido, especialmente no segmento da segurança eletrônica. Arthur, é especialmente essa área que hoje nós vamos explorar em um bate-papo aqui mesmo no estúdio, entre nós dois, porque recentemente ocorreu um evento aqui em São Luís específico para interessados nesse setor e você esteve lá, não foi? Sim, Dalva. Eu fui até este encontro promovido por uma empresa maranhense especializada em soluções eletrônicas e lá eu pude ver algumas inovações bem interessantes e conversar com fabricantes e empresas locais que estavam expondo seus produtos. Bom, então, hoje a gente vai acompanhar um pouquinho dessa sua visita, mas antes é importante compartilhar com o nosso público alguns conceitos, como a inteligência artificial nos ajuda com a nossa própria proteção e onde a internet das coisas entra, como ficam os nossos dados com tantas câmeras nos rodeando. Tudo isso a partir de agora aqui no Negócios na Pauta. Por todos os lados é como se nós fôssemos vigiados o tempo inteiro. Circuitos de câmeras não são uma novidade, mas com a chegada da internet das coisas, essas câmeras se comunicam entre si e entre computadores. Com isso, as imagens geram dados e esses dados têm muitas possibilidades de uso. A internet das coisas já é uma realidade tanto no uso doméstico quanto nas empresas. Um dos grandes benefícios dessa tecnologia aos negócios é o aumento da integração e segurança de dados e transações. A Agência Brasil divulgou um dado animador do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo o levantamento, o Brasil deve movimentar cerca de 132 bilhões de dólares por empresas que irão desenvolver ferramentas de tecnologia relacionadas à internet das coisas. Nas indústrias, as máquinas já interagem umas com as outras sem a necessidade da intervenção humana nem mesmo para fazer possíveis reparos. Com a implementação de ferramentas tecnológicas, há uma série de mudanças no mundo físico. Surgem mudanças na cultura organizacional e no trabalho, os dados da empresa ficam acessíveis a qualquer tempo, aumenta a produtividade e a eficiência. O trabalho remoto é otimizado, além da diminuição de custos. A estimativa é de que, até 2022, o mundo terá cerca de 50 milhões de usuários de dispositivos conectados à tecnologia da internet das coisas. Se uma empresa não se adequar a essa realidade, é possível que ela seja excluída do mercado em breve. Quando se fala em segurança da informação, com os estudos e desenvolvimentos de sistemas antifraude, a questão fica mais fácil de ser superada. Porém, ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas o tempo para que as mudanças ocorram é cada vez menor, ou seja, todos precisam melhorar uma competência do comportamento muito valorizada hoje em dia no mercado, a capacidade de se adaptar. Com a geração de dados em tempo real, as empresas que investem na internet e na inteligência artificial das coisas poderão entender melhor as reais necessidades dos consumidores. Com isso, irão oferecer produtos e serviços customizados e direcionados para um tipo de público específico. E essa é só uma das muitas possibilidades. Bom, Arthur, a gente viu aqui um pouquinho desses conceitos todos, mas agora eu estou curiosa para saber, sabe o que, gente? Mais do que as ferramentas, eu quero saber a opinião de Arthur Cabral sobre o que ele viu. Então, qual que é a tua avaliação sobre tudo que a gente tem vivido, especialmente essa convergência da internet das coisas com a inteligência artificial, e o que você viu lá te deixou impressionado? Não há dúvida que fiquei impressionado com algumas inovações que estão acontecendo. Na verdade, Dalva, a tecnologia ela vai entrando no nosso dia a dia sem a gente perceber de forma muito sorrateira e a gente vai se acostumando com ela. A gente vai ficando dependente dela. Mas existem algumas coisas que acontecem e a gente nem sabe. Então, por exemplo, nós nos acostumamos com alguns conceitos ou alguns equipamentos em torno da gente
igual circuitos fechados de TV, que a gente usa para segurança, na sua casa, no seu condomínio. Mas, por exemplo, e essas imagens normalmente ficavam gravadas. E o que é feito com essas imagens? As inovações que eu vi é que hoje, dentro de câmeras de CFTV, já tem, na verdade, verdadeiros computadores lá dentro. Então a câmera processa a sua imagem e consegue mandar todas essas imagens para uma central. Como ela processa, ela não manda a imagem inteira, que precisaria de ter uma largura de banda de transmissão bastante larga, mas somente os dados que interessam para quem está gravando. E aí ela vai desde te reconhecer, tem reconhecimento facial, medir tua temperatura, um monte de coisas, saber quais são os objetos que você tá usando, se você tem uma arma escondida, ela faz tudo, né? Aí tem a questão do infravermelho, e isso é uma coisa impressionante, porque isso pode ser usado não somente para segurança, mas monitoramento das populações de forma geral. Verdade. Né? Então, aquela velha coisa assim, do famoso 1984, de George Orwell, né? Do grande irmão, que ele vai monitorar a sua vida. Na verdade, isso já está acontecendo. Né? A gente já está nas mãos da tecnologia e alguém domina isso. A questão é como isso está sendo feito, quem está controlando isso, com quem ficam esses dados. Já existe a Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso é muito voltado para as empresas. E a pessoa física, como fica? Verdade. Aí um exemplo dessa utilização que o Arthur acabou de mencionar é o nosso corpo está lá passando pelo shopping e aí isso gera o dado. Que tipo qual é a cor da pele predominante nesse ambiente? Pelo reconhecimento facial, se ele acessar um banco de dados da população, ele já diz que Dalva Rego estava tal hora no local tal. Ele já fala isso, né? E isso é uma coisa impressionante. E essa informação, se for informação, por exemplo, para órgão de segurança pública, ele pode colocar um determinado banco de dados procurado da justiça e ele vai localizar essas pessoas em qualquer lugar da cidade. E isso a gente fica se perguntando até o quanto isso é uma invasão da sua vida privada. Mas isso já está disponível. Né? Isso tudo foi criado no sentido de aperfeiçoar os equipamentos, a tecnologia para segurança de empresas. Esse evento que eu fui é muito voltado para empresas, as empresas que fazem segurança. Aí tem uma série de coisas que já acontece hoje, por exemplo, as portarias virtuais. Uma portaria virtual, hoje você não precisa mais ter um porteiro no seu condomínio. Você tem uma empresa que tem um monitoramento geral, que tem uma câmera e que se comunica através de fone e alto-falante com quem está falando com o equipamento. E comandos a qualquer distância. A qualquer distância, né? Então, são revoluções silenciosas que vão acontecendo. Olha só, Arthur, eu tenho ainda muita curiosidade para saber o que foi que você tanto viu, vê um pouquinho daquilo que você presenciou, testemunhou. Então a gente faz um intervalo agora e na volta a gente vai poder acompanhar pelo olhar do Arthur diretamente do evento que reuniu aí gente muito interessada nesse segmento. Já então a gente volta com mais negócios na pauta.